Graça e paz, queridos irmãos. Estamos reunidos para louvar, adorar, cultuar o nosso Deus. E para iniciar este culto, eu gostaria de ler Salmo 111. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 111. Diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor, eu louvarei o Senhor com todo o meu coração, na assembleia dos retos e na congregação. As obras do Senhor são grandes, buscadas por todos os que têm prazer nelas. Sua obra é honorável e gloriosa, e as suas justiças duram para sempre. Ele fez suas maravilhosas obras para serem lembradas. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão. Ele deu alimento àqueles que o temem. Ele sempre será cuidadoso com o seu pacto. Ele mostrou ao seu povo o poder das suas obras, que ele pode lhes dar a herança dos pagãos. As obras de suas mãos são verdade e juízo. Todos os seus mandamentos são certos. Eles são firmes para sempre e sempre, e se cumprem na verdade e na retidão. Ele enviou a redenção ao seu povo, comandou o seu pacto para sempre. Santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Grandes palavras, um salmo glorioso. E vem muito de encontro com aquilo que estávamos falando aqui na EBD. E iremos falar também no sermão hoje à noite. Mas o verso 2 diz: as obras do Senhor são grandes, buscadas por todos os que têm prazer nelas. Isto é sabedoria. Temer ao Senhor é sabedoria. Buscar isso, ter prazer nisso. Que possamos agora louvar ao Senhor, porque o verso 1 nos convoca a isso. Louvai ao Senhor, eu louvarei o Senhor com todo o meu coração. Amém? Fique de pé, vamos buscar juntos o nosso Deus. Louvar. Graça e paz, irmãos. Quando lemos esse salmo, dá até um tremor na hora de vir louvar, porque o nome do nosso Deus é santo. E muitas vezes não nos sentimos dignos de louvar esse nome tão grande. Então, que o Espírito Santo nos capacite a louvar, e que nosso louvor, ele chegue até o trono do Senhor nessa noite, que ele receba o nosso louvor e que seja com todo o coração. Que essa noite estejamos aqui com o único propósito de louvar o nome do Senhor e bendizer a Ele, e entregar o nosso culto a Ele, porque o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Louvemos a Ele. A primeira canção que cantaremos fala que já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Então que você pense nessa canção e lembre dos feitos do nosso Deus e quão grandes são as obras dele. Amém? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
retirada, seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Rei sem glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia, glórias a Deus. A próxima canção fala das maravilhas divinas do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde louvar. Nossa na terra
onipotente e soberano. Louvemos o nome do Senhor. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, do início não tens, no trono está, Senhor, eterno é o teu saber, e eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, santo és o Rei que reina, governa sem fim. Deus, somente tu és digno de receber o louvor e a adoração, Senhor. Tu somente és Deus, do início não tens, no trono está, Senhor, eterno é o teu saber, e eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai, imutável, soberano, perfeito, onisciente, és santo, és justo, Deus trino, quero cantar. Tu somente és Deus, do início não tens, no trono está, Senhor, eterno é o teu saber, e eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai, imutável, soberano, perfeito, onisciente. Aleluia, louvado Glórias seja ao o nosso Senhor. Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. Momento de dízimos e ofertas. Se você veio preparado para isso, então você pode estar realizando sua atitude, o seu ato de gratidão para com o nosso Deus. Eu vou ler o Salmo 96, verso 8, como parte da liturgia do nosso culto. O dízimo representa também cultuar a Deus. Diz assim o verso 8 do Salmo 96: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e chegai aos seus átrios. A Juliana então estará passando com o ofertório, você pode estar realizando. Você que nos assiste, está aí de longe, pode estar realizando através das plataformas digitais. Apaga só essa luz, porque aí ficou mais fácil a visualização. Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6,
Favorecido Isadora Molina Fiorito, do CPF 435-255-218, dígito 63. Assim você pode estar também flutuando, honrando a Deus com os seus bens. Amém? Vamos ao texto? Mais um milagre esta noite, se inicia o milagre de Jesus. Já trabalhamos, já perdi a conta de quantos milagres já foram aqui. Foram bastantes. Agora vamos falar da ressurreição de Lázaro. Um capítulo também aí longo, falando sobre isso. Eu peço que você manuseie a sua Bíblia esta noite, porque a pregação vai ser expositiva, meu irmão. Tá? João, Evangelho de João, capítulo 11. A primeira parte deste milagre tão glorioso, tão magnífico do nosso Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 ao 6. Iremos trabalhar. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Verso 2: Era aquela Maria que ungiu o Senhor com um unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Verso 3: Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. No verso 5: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E no verso 6 e último: Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Até aqui. Vamos orar? Buscar ao Senhor. Te encorajo agora a pedir ao nosso Senhor o entendimento do texto, para que Ele fale aos nossos corações mais uma noite, mais uma vez. Amém? Senhor nosso Deus, como estar diante da Sua palavra, Pai de amor, sem amá-la, sem temê-la. E o Senhor é tão gracioso que nos fornece a oportunidade, Senhor, de estar mais uma vez diante dela, de estar mais uma vez recebendo uma pequena porção daquilo que o Senhor é uma fonte inesgotável, Senhor Deus, de graça, abundante em misericórdia. É nesses atributos do Senhor que eu recorro neste momento, pedindo, Pai de amor, que o Espírito Santo esteja agindo nas nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, os nossos olhos, e para que essas palavras encontrem lugar em nosso coração. Haja no nosso meio, Senhor. Que as pessoas possam entender o Teu Evangelho, entender a Tua vontade, Senhor Deus, e possamos assim ser santificados em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Que este homem que aqui fala seja totalmente impelido, conduzido pelo poder do Espírito Santo, para falar aquilo que provém de Ti, ó Deus, e toda palavra do homem seja refreada, e apenas o Teu Espírito fale e nos ensine. Obrigado, Deus, por mais um culto. É um privilégio estarmos reunidos para cultuar o Teu santo nome. Assim eu peço e oro, no nome santo de Jesus. Amém. Mais um milagre, irmãos, que destaca aqui realmente o poder de Jesus Cristo sobre muitas coisas. E no que seria em ressuscitar um morto? Retirar alguém das trevas, da solidão, de uma situação que talvez para muitas pessoas ainda seja impossível. Muitos dizem que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Já ouviram isso?
Eu digo que até mesmo para a morte existe um jeito: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o jeito para a morte. É aquele que é o poder, aquele que é o Senhor sobre a morte, sobre a vida, sobre todo o poder. O evangelista, ele passa por uma outra narrativa. Semana passada encerramos a cura do cego de nascença, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 9. E agora, contém aqui um milagre eminente, digno de ser registrado. Pois Cristo não só dava uma notável prova do seu poder divino, ressuscitando Lázaro, mas igualmente pôs diante dos nossos olhos uma vívida imagem da nossa ressurreição futura. Por que cremos em Jesus, irmãos? O apóstolo Paulo, ele discorre no capítulo 15 de Romanos, falando sobre isso. Que cremos, irmãos, na ressurreição de Cristo Jesus. A nossa esperança, estamos reunidos aqui nesta noite, porque cremos nisto, na ressurreição após a morte, em Cristo Jesus. Se retirarmos isso, não tem mais porquê você servir a Cristo, ter fé em Cristo, mais nada tem sentido. É uma fé morta. Então está diante de nós uma imagem, uma indicação daquilo que ocorrerá com aqueles que creem em Jesus Cristo. A ressurreição futura. Aliás, pode-se dizer que este foi o último e conclusivo ato da sua vida. Momentos aqui depois deste milagre, estava se culminando a crucificação de Cristo Jesus. Pois o tempo de sua morte já estava se avizinhando. Portanto, podemos perceber que próximo da sua morte e ressurreição, de sua demonstração de domínio e poder sobre todos os acontecimentos, é necessário que fixemos os nossos olhos, a nossa atenção neste milagre, que precede, irmãos, que está ocorrendo momentos antes da sua morte. Muitos ensinos estão aqui neste milagre. Muitas indicações do poder de Cristo e daquilo que Ele fornece para o seu povo e para os eleitos de Deus está contido aqui nestas passagens. Então é necessário que você tenha atenção. É necessário que você busque no Espírito Santo entender o que está acontecendo aqui. Não é apenas um ato leviano de demonstração de poder. Não. Existem aqui apontamentos, indicações, ensinos de vida eterna. O evangelista, então, entra no texto, no verso 1, e nos situa nesse cenário. Ele coloca diante de nós o que está acontecendo, quem são as pessoas envolvidas, em qual local isso está se sucedendo. Acompanhe na sua Bíblia, estou utilizando aqui a versão Almeida Corrigida e Fiel. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então aqui o evangelista já apresenta para nós aonde era o local. Betânia. Quem eram as pessoas envolvidas? Lázaro, Maria e a sua irmã Marta. Qual é o enredo, meu irmão? Qual que é o contexto geral? Como é que paramos aqui neste texto? Se você se recordar da semana passada, como acabou todas aquelas indagações dos fariseus a Jesus Cristo? Devido ao milagre que ele realizou na cura do ex-cego. Como que se encerrou aquilo? Lembra aí comigo, no verso 39, no verso 40, do capítulo 9. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram: nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos,
portanto o vosso pecado permanece. Aqui entra na questão da cegueira espiritual. Jesus encerra este assunto dizendo: se você diz que enxerga, esse é o problema. Porque Jesus Cristo veio para os perdidos, para aqueles que não têm direção, para aqueles que se sentem principalmente necessitados de um caminho. O contrário dos fariseus, a qual se sentiam cheios de justiça, detentores e possuidores de todo o caminho. E no capítulo 10, Jesus Cristo ele começa a falar sobre quem são as suas ovelhas. Automaticamente, ele responde os questionamentos da cegueira. Porque quem entende o Evangelho, quem se interessa pelo caminho, quem tem a necessidade de encontrar este caminho, são pessoas que são ovelhas dele. E ele discorre, e ele fala isso diretamente aos fariseus. Conforme o relato de João, anteriormente, João 10:40, Jesus permanece no mesmo local onde João Batista realizava os milagres. Então, logo após ele confrontar os fariseus, falando que as minhas ovelhas me conhecem, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem, aí eles tentaram apedrejar Jesus Cristo e ele saiu de Jerusalém. Após isso, ele foi para além do Jordão. Acompanhe aí no capítulo 10, verso 40, aonde já está se encaminhando para entrar no texto ao qual estamos. Ele diz: e retirou-se novamente para além do Jordão, para o lugar onde João batizava, no princípio, e ali permaneceu. Então sabemos aqui aonde está Jesus Cristo. Sabemos então o que está acontecendo até que se chega essa notícia a Jesus. Lázaro está enfermo. Jesus saindo dessa confusão toda, imagine, irmãos, correndo ali o risco de ser apedrejado, ele sai de Jerusalém, vai para além do Jordão e permanece ali. Nesse meio tempo, Lázaro está doente e manda as suas irmãs, informantes, avisar Jesus Cristo. O texto cita aqui Lázaro de Betânia. E Lázaro, para nível de conhecimento nosso, era um nome comum na época, que significa a quem Deus ajuda. Betânia, como diz o texto, era uma aldeia que ficava a leste de Jerusalém, a uma distância de 3 quilômetros a leste do Monte das Oliveiras. Talvez você encontre na sua versão, em João capítulo 1, verso 28, uma citação de uma Betânia além do Jordão. Não é este lugar. Não é este local onde Jesus está. Tá? Então que fique claro para nós. Mas depende isso da tradução. Maria e Marta, como diz e apresenta o texto, eram irmãs de Lázaro. E alguns relatos bíblicos são encontrados com esses dois nomes. Seguidoras e discípulas de Jesus. E podemos ter aqui 3 passagens clássicas que encontramos essas duas personagens. A primeira é quando hospedam Jesus Cristo. A segunda é Lázaro doente, o texto ao qual estamos. E a terceira seria Maria lavando os pés de Jesus com perfume. Lucas 10, capítulo 38, verso 38, e verso 39, fala sobre essa hospedagem de Jesus. Veja comigo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Então, reitero aqui, um outro evangelista, de uma outra época, citando o mesmo lugar. A certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, são as mesmas pessoas, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Daqui vem um termo que utilizamos aqui, brincando com algumas pessoas, martirizar. Enquanto Maria estava preocupada com os ensinos, Marta estava fazendo o quê? Arrumando a casa, lavando louça, fazendo todas essas coisas. Aí o Vitor utiliza, está martirizando. Quando a pessoa fica fazendo um monte de coisa. Aí você está martirizando. E
João, capítulo 2, um pouco à frente do texto ao qual estamos, tem aqui a ceia com Lázaro já vivo. E Maria lavando os pés de Jesus com perfume. Lucas 12, verso 1 ao 3. Olha só. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, como sempre, né? Marta trabalhando. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrate, né? Aí depende da tradução, de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aqui está então, irmãos, quem são os personagens, aonde eles são encontrados na Bíblia, para você entender o que está sucedendo. Para que eu não fale Maria e você pense, Maria é mãe de Jesus. Não, para que você se situe no texto. Então está em Betânia, uma aldeia, não muito grande, a leste de Jerusalém, certo? Ficava aproximadamente, irmãos, a 3 quilômetros, a leste de Jerusalém. Próximo ali dos Montes das Oliveiras, a leste dos Montes das Oliveiras. Então Maria e Marta, irmãs de Lázaro, a qual relatamos aqui esses textos. No verso 2 agora, o evangelista diz: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Então você percebe que o evangelista dá um foco na Maria. Por quê? Existe uma outra passagem na mesma situação, que muitas pessoas dizem que é a tal Maria. Aquela Maria que ungiu o Senhor é uma similar exibição de ignorância imaginar que essa Maria, irmã de Lázaro, seja aquela mulher de vida impura e infame mencionada em Lucas. Lucas 7, versos 37 e 38. Tal equívoco foi ocasionado pela unção, como se não fosse bastante evidente que Cristo foi ungido em diversas ocasiões e ainda em diferentes lugares. Confundem com esse texto. Veja bem. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, não que a Maria não seja, mas aqui ele está se referindo à conduta dessa mulher, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Não é a mesma mulher, é uma outra. Que fique claro. Então o evangelista ele tem a preocupação de nos mostrar qual Maria é essa. A mulher que era pecadora, de quem Lucas faz um relato, ungiu Cristo em Jerusalém, não em Betânia, que é diferente. Maria, porém, mais tarde ungiu em Betânia, que era sua própria vila, sua própria aldeia. E o pretérito empregado pelo evangelista, e você pode pensar aí, nossa, mas por que ele cita o relato, porém o acontecido foi só no capítulo 12? Você pode estar se perguntando isso. E que ungiu se referia-se ao tempo da ocorrência. Não se referia, perdão, ao tempo da ocorrência que ele ora relata, mas ao tempo em que escreveu. Então existe uma diferença do ocorrido para quando eu escrevo. Entenderam? Aconteceu algo. Beleza, esse é o acontecimento. Porque nós, quando lemos, estamos pensando que nossas coisas estão acontecendo. Mas não significa que quando ele escreveu, tudo já tenha acontecido, irmãos. Então temos que colocar esses pontos. A ordem cronológica, às vezes, vai estar um pouco fora do lugar. Na Bíblia. Por quê? Quando ele escreveu, tudo já tinha acontecido. E ele colocou ali, citou, falou coisas que vai ser do nosso conhecimento mais tarde na leitura.
o ocorrido agora, irmãos. Então, o evangelista nos situa no texto, e é importante você saber quem está aqui, qual que é o cenário, e agora ele vai entrar no verso 3, no fato. Qual é o fato? O que está ocorrendo? Diz aqui no verso 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E aqui é onde começa a apertar o caos. Já amarrou na cadeira, irmão? Está pronto? Enviaram mensageiros. Os cuidados com seu irmão enfermo provavelmente explicam o fato delas não irem pessoalmente até Jesus. Provavelmente eles estavam cuidando de Lázaro. Uma vez que Jesus estava, irmãos, também longe, do outro lado do Jordão, como vimos aqui no capítulo 10, no verso 40. Jesus estava a uma certa distância. Um mensageiro de Betânia precisaria, segundo a geografia bíblica, de pelo menos, meus irmãos, um dia para chegar até onde Jesus estava. Ainda assim, o Senhor então atrasou mais 2 dias, como diz aqui o verso 6. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Antes de tomar mais um dia para viajar até a casa de Lázaro. Então vamos lá, matemática. 1 dia para chegar até Jesus e informar. Mais 2 de atraso, que ele ficou lá. Mais 1 na volta. Aqui não houve o teletransporte de Filipe, né? Não houve. Então 1 dia de viagem, 2 dias de atraso e 1 dia para retornar. Quantos dias Lázaro permaneceu morto? 4. Justamente a conta a qual o texto nos revela. Então eles mandam um mensageiro viajar durante 1 dia, aproximadamente, para informar Jesus que Lázaro estava enfermo. Agora entra aqui a maneira como elas enviaram a mensagem. E os ensinos que contém, na forma como essas pessoas que eram discípulos de Jesus comunicam ao Senhor, requisitando algo. Vejam bem, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, 2 pontos, eis a mensagem. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas abrem então a mensagem dizendo Senhor. A mensagem de angústia, a mensagem de sofrimento que essas mulheres estavam. Elas tinham toda a euforia, todos os sentimentos aflorados para chegar até Jesus Cristo e falar, Jesus, ei Jesus, vem aqui, e gritar e falar dessa mensagem de uma maneira totalmente bagunçada. Mas não. Observe que elas chegam até Jesus Cristo, a mensagem chega até Jesus Cristo, com angústia, com iminência de morte, e iniciada com uma reverência e sujeição a Cristo, Senhor. O principal objetivo delas, de derramar no seio de Deus todas as suas preocupações, e tudo aquilo que afligia o coração delas, para que Ele nos atenda e nos livre. Esta é a forma em que as mulheres agem em relação a Cristo. Senhor, o que isso nos ensina, meus irmãos? Que apesar da situação em que você esteja vivendo, apesar das condições em que você esteja, que talvez se comparada à situação de Lázaro, nem chega perto. A angústia entre perder um ente querido e passar pelas coisas da vida, perder um trabalho, ou talvez tirar uma nota ruim na escola, nem se compara com a iminência de morte. E essas pessoas, com uma mistura de sentimentos e de urgência, elas chegam até Jesus Cristo, enviando a seguinte mensagem: Senhor. Um ato de reverência, um ato de sujeição, um ato de obediência a quem Ele representava.
Elas sabiam certamente de onde viria o socorro delas. Elas sabiam certamente que o Senhor de Jesus Cristo, ao qual todas as coisas foram criadas e subsistem, estão sendo sustentadas, elas sabiam que o socorro viria deste. A pergunta que eu te faço, meu irmão, é: você realmente sabe em quem recorrer? Você sabe realmente em quem pedir auxílio? Se sim, a outra pergunta que eu te faço em comparação ao texto: como você recorre a Jesus Cristo? Eu, muitas das vezes, meus irmãos, na minha incredulidade, na minha dureza de coração, me referia a Jesus Cristo de qualquer forma, e quando precisava de algo, dizia: você não está vendo a minha situação? Você não está vendo que eu estou aqui tentando, e você nem ao menos me dá um sinal de luz? E quando eu olho para a situação dessas duas mulheres, perdendo um ente querido, elas mandam uma mensagem com toda a reverência, com toda a sua submissão, dizendo: Senhor, urgência não significa abandonar o seu temor, abandonar a sua reverência, abandonar todas as características de Cristo. A forma como nos relacionamos com Cristo, principalmente em momentos de urgência, diz muito sobre o que cremos a respeito dele. Olha a atitude dessas mulheres. Elas poderiam escrever, elas poderiam até mesmo: fica aí que eu vou lá. Mas elas demonstram aqui, dizendo a palavra Senhor, a confiança. Elas demonstram aqui o que o salmista diz no Salmo 121, verso 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Elas sabiam claramente o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Quando você confia neste, a qual tudo foi criado através dele e para ele, subsiste, a base, está sustentando. Quando você conhece esse Jesus Cristo, mesmo em momentos de urgência, como você recorre a ele? Reconhecendo o seu senhorio? Reconhecendo quem ele é? É como John Bunyan nos escreve no seu livro de oração: orarmos o Pai Nosso, se referenciando Pai Nosso. Será que existe reverência a respeito? Será que existe realmente representatividade neste termo na sua boca? Será? Olha o que diz o texto, meu irmão. Tudo foi criado. Se você foi criado, foi em Cristo Jesus. Tudo que você vê, tudo que está aqui, subsiste por Ele e para Ele. Que momento de urgência pode ser tão importante, pode ser tão assim angustiante, que me retire toda a minha reverência e toda a minha servidão a este Senhor? A palavra Senhor tem muita propriedade quando se diz de Jesus Cristo, quando se refere a Jesus Cristo. E como elas se dirigem a Jesus? Senhor. E ela não só diz Senhor, elas dizem: estás enfermo aquele que tu amas. A natureza da doença de Lázaro não é especificada aqui no texto para nós. Mas a sua morte, ela era eminente e acontecerá aqui no texto. Devemos também observar que, à luz do amor de Cristo, são levadas a nutrir confiança, esperança de obter assistência. A quem tu amas,
É o que elas escrevem nessa mensagem, é o que elas dizem nessa mensagem. E esta é a regra invariável, imutável da oração correta. Porque Deus não pode abandonar aquele a quem ama. O que eu quero dizer? Que as nossas orações têm que se basear no amor divino. Toda a minha urgência, toda a minha necessidade, a minha oração e a minha existência está firmada no amor de Deus. Talvez isso seja subjetivo para você. Como é que eu vou pedir, necessitar, recorrer a Jesus Cristo com base no amor, sendo que eu não tenho um relacionamento de amor com Ele? Estávamos falando da EBD com base bíblica em 1 João, principalmente, que aquele que ama a Deus o obedece, guarda os seus mandamentos. Então veja que aqui existe um alerta para todos nós, que no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de necessidade, você pode orar a Jesus. Com base em quê? Com base em quê? A pergunta que você deve fazer a si mesmo é: será que eu tenho recursos o suficiente? Será que esse amor eu conheço dele? A mensagem aqui é clara. Aquele a quem tu amas. Ou seja, existe uma urgência. Pedimos ao Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Para quem? Aquele que está conectado no seu amor. Então eu só posso, irmãos, realmente necessitar, requerer algo de Jesus Cristo, se eu estou realmente conectado a este amor. Realmente a minha vida tem sido conduzida por este amor. E como é que eu sei disso? O quanto você tem obedecido a Cristo? O quanto o seu coração anseia por Cristo? O quanto você necessita de Cristo na sua vida? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Porque algo eu tenho certeza. De algo eu tenho certeza. Quando você ficar enfermo, meu irmão, quando a morte bater na sua porta, a quem você vai recorrer? A quem? Maomé? Buda? O pai Oxum? A quem você vai recorrer? Só existe um Senhor. Só existe um a quem está sendo aqui requerido algo. O Senhor. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Então saiba que no momento de angústia, a base para as nossas orações e pedidos a Jesus Cristo está firmada no amor que Ele tem para conosco. E quando Deus nos ama, qual é o efeito disso, meus irmãos? Quando esse amor invade o nosso ser, esse amor nos constrange, esse amor nos move, esse amor nos coloca numa esfera de obediência, a qual falamos com Ele assim: Senhor, livrai-me de todo mal. Senhor, me forneça uma saída para isso. Senhor. Então veja que não é apenas questão de pedir também, é questão de amá-lo e ter referência nas suas orações, ter embasamento de vida em obediência nas suas orações. A mensagem dessas mulheres foi: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Não era uma solicitação infundada, não era uma solicitação qualquer, era uma solicitação baseada no amor. Estás enfermo, aquele a quem tu amas. Porque quando conhecemos este amor, claramente somos levados ao texto de Romanos, capítulo 8, verso 35. Olha só. Quem nos separará
do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? É claro que isso aqui é uma pergunta retórica. É claro que isso aqui é uma pergunta que nos leva a algo que é inseparável. Por isso que um cristão é destemido. Por isso que um cristão verdadeiro é corajoso. Por quê? Nada me separará do amor em Cristo Jesus. Nada. Toda a base dos meus pedidos, toda a base da minha oração, da minha vida, é esse amor. Porém, eu falar que amo a Cristo apenas com a boca, não representa isso. O amor de Cristo te leva ao senhorio de Cristo. Ele é o Senhor. Ele é quem comanda os seus atos. Ele é quem comanda a sua vida. Aí sim, meu irmão, quando você for envolvido nessa esfera, você pode pedir a Ele. Porque você pode ter certeza, nada te separará do amor que existe em Cristo Jesus. O amor de Deus. A mensagem das irmãs é bela em que sentido? Na sua simplicidade. Elas não explicam os detalhes da condição de Lázaro. Elas não falam, olha, veja bem, Lázaro está com 43 de febre, nem sei se pode chegar a essa temperatura, né? Lázaro está já convulsionando de febre. Elas não dão detalhes. Nem pedem ao Senhor para fazer qualquer coisa. Não existe pedido aqui. É apenas uma informação. Elas também não tentam manipular Jesus. Veja como isso é importante para nós. Nem determinar nada. Já viu aquelas pessoas que dizem, eu determino a cura sobre a vida dessa pessoa. Eu determino que Jesus faça isso. Um pedido de angústia, de alguém que estava com seu irmão à beira da morte. Como é que elas chegaram? Qual que foi a informação que chegou a Jesus? Eu vou reler para vocês. Irmão. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Que grande diferença, né? Que grande diferença de você chegar, eu determino, eu não aceito essa condição na minha vida. Vai, irmão, não aceita que você está doente, que isso é obra de Satanás. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. O que você deve temer, irmão, se você realmente está conectado nesse mundo? Que tipo de oração eloquente você tem que fazer? Se você está conectado nesse amor, saiba de uma coisa. Como diz aqui o capítulo 10 de João, Ele te conhece. E você conhece Ele. Automaticamente, um pastor sabe identificar quando a ovelha está doente. E ele vai lá e ele cuida dela. O pastor aqui, de João 10, é Jesus. É Jesus. É Ele que sabe da sua condição e é Ele que te cura. Então, você não precisa praguejar, determinar. É uma condição daquele de quem ama. Ou sua mãe, quando você morava com a mãe, claro, não sabia quando você estava doente. Ou o seu pai, que tanto te ama, não sabe quando você está doente. Será que esse amor de Cristo é tão negligente assim? Tão incapaz de perceber que eu estou doente? Que eu estou necessitado? Irmãos, a mensagem foi simples. Elas não manipularam Jesus, não determinaram nada. Elas simplesmente recorreram ao fator mais importante na vida de um cristão. Recorreram ao amor. O amor aqui no original é filéu. Um amor de amizade, um amor de carinho, um amor de cuidado por seu irmão. Ou seja, Marta e Maria sabiam da proximidade e do apreço que Jesus Cristo tinha por elas e por Lázaro também. E é claro, meu irmão, que esse amor só pode ser utilizado quando é recíproco.
Ou eu posso utilizar do amor de alguém que eu só rejeito. Ou eu posso utilizar de um amor de alguém que eu só excluo da minha vida. Ou eu posso utilizar de um amor que eu não estou nem aí. Será que seria argumento delas se Lázaro estivesse assim? Jesus, eu não estou nem aí para você. Será que elas teriam um embasamento para recorrer a Jesus Cristo e falar: aquele a quem tu amas, aquele a quem você é amigo, aquele a qual você jantava junto, a qual você conversava, a qual se preocupava com você, a qual orava com você, a qual estava com você nos momentos mais difíceis? Por isso que é necessário obediência quando eu digo que amo alguém. E quando eu digo que amo a Jesus Cristo, eu tenho que fornecer provas. Eu tenho que sim andar em novidade de vida. Para quando vir situações como essas, eu possa recorrer ao amor que Ele tem por mim. Senão, irmão, que situação é essa de relacionamento? Que amor é esse? Isso por mim que não tem efeito algum na minha vida. A oração delas foi simples, foi objetiva, não pediram nada, apenas recorreram ao amor que ele sentia por Lázaro. Qual é o amor que você sente por Cristo? Quanto você ama Cristo? O quanto você está disposto a obedecê-lo? A andar com Ele como um amigo, amor filial? Se importar com Jesus Cristo? Eu nem converso. Eu nem mesmo quero saber de como e o que Ele faz. Que tipo de amor é esse? Pois os dias maus, Ele próprio disse que virão. Dias ruins virão, irmãos. Ou você acha que você nunca vai ficar doente, que você nunca vai morrer? Ou você acha que você nunca vai ter um ente querido ali necessitado, definhando, apodrecendo do seu lado, e você desesperado: Senhor, eu não tenho mais ajuda, meus recursos acabaram, os médicos desacreditaram, o que eu vou fazer agora? Aí você vai tentar ir para Jesus Cristo. Jesus! Uma coisa você tem que lembrar: como é que foi o seu relacionamento com Jesus até ali? Como é que foi essa esfera de amor até ali? Ser cristão não é fácil, não. Ser cristão é andar como Cristo andou. É estar envolvido neste amor. É obedecer a Cristo. Está enfermos aquele que tu amas. Que mensagem simples, objetiva. Momentos de angústia e socorro envolvem afeições por Cristo. O texto nos apresenta que em momentos dificílimos, os crentes recorrem a Cristo baseados no amor que existe no seu relacionamento com Ele. E o que deveria nos fazer refletir sobre o nosso amor e o nosso relacionamento com Cristo. Em momentos de aflições, terei base nesse amor para me assegurar. E isso estou sendo muito leve com os irmãos, porque eu estou falando de situações que podemos até recorrer ao médico. E se não houver tempo para isso? E se não abrir e fechar de olhos, você estiver de frente com Cristo? Aí você vai dizer na cara dele, nos olhos dele, que você o amava? Ele simplesmente vai apresentar as suas obras. Ele simplesmente vai apresentar quem você é. Aí você vai ficar com aquela cara assim. E ele simplesmente vai dizer para você: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Mas Jesus, eu fui para a igreja. Jesus, evangelizei. Você não tem as obras que eu tenho. As obras de Cristo não me acompanham. A obediência não me acompanha. Aí você vai querer recorrer ao amor? Aí você vai querer recorrer a Jesus Cristo? Uma coisa eu te digo, meu irmão. Ou você está dominado por este amor, te constrangendo todos os dias, ou você não está. Ou a sua vida é em submissão a Cristo, ou a sua vida é em rejeição.
existe um meio termo, que hora eu quero ficar e hora eu não quero. Ou você se lança aos pés da cruz, ou você não se lança. Observe que o pedido dessas mulheres foi baseado nisso. Salmo 111, eu li aqui no início do culto, verso 2, olha o que diz. Salmo 111, verso 2. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Ou seja, existe afeição, existe um resultado de estar envolvido neste amor. Não é algo abstrato, subjetivo. Jesus é amor, eu amo Jesus, vamos todos juntos. Não é isso. É quando te chamar para orar com a sua igreja, você falar, eu tenho prazer em Jesus. Eu vou falar e conversar com o meu Senhor. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Por quê? Porque eu tenho prazer em conhecer mais quem? O meu Senhor, aquele a qual eu amo, aquele a qual eu dou a minha vida, se for preciso. Tudo gira em torno de vontade, tudo gira em torno de prazer. Prazer. Já leram o Salmo 119? O maior capítulo da Bíblia? Já leram? Não leiam. Mas não só leiam. Tente identificar quais são as afeições, os sentimentos que o salmista tem na palavra, no Senhor, nos mandamentos. Oração é ordenança. Estar na igreja é ordenança. E eu tenho que pensar no momento, no dia ruim, a quem eu vou recorrer. Ah, claro que é Jesus. Com base em quê? Com base em quê? Verso 4. O propósito disso tudo estar acontecendo. Então, apresentei aos irmãos o ocorrido, o fato, o problema. Agora, o propósito. Verso 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esta enfermidade não é para a morte. O Senhor, obviamente, não quis dizer que Lázaro não iria morrer, porque ele morreu. Mas sim de que a morte não seria o resultado final. Como o homem cego, lembram? Volta aí no capítulo 9, verso 3. O cego de nascença. Olha lá. Jesus respondeu, porque os discípulos perguntaram, quem pecou para estar nessa condição? Cego de nascença? Ele disse, nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Parece que o quadro aqui é similar. Sua intenção com esta resposta era isentar os discípulos de ansiedade, para que não se alarmassem acerca do seu amigo Lázaro. Ele declara que a enfermidade não era mortal. Ele está aqui acalmando os ânimos dos discípulos. Ele estava falando aqui, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Eu sou o Senhor. Fiquem tranquilos. É para isso que está ocorrendo, para glorificar o nome de Deus. É para que as obras do Pai sejam manifestas através da vida dele. Fiquem tranquilos. Situações difíceis, meus irmãos, para quem está nesse amor, devem gerar confiança, angústia, ansiedade. Apesar da impulsividade humana em reagir às adversidades, como que a gente reage? Praguejando e levantando questionamentos. Por que a minha mãe tem que passar por isso? Por que a minha família tem que passar por isso? Por quê? Por quê? Você tem que questionar se você está nesse amor, se você confia. Olha a situação adversa e a resposta de Jesus. Fiquem tranquilos. Acalmou os discípulos. A nossa impulsividade não pode levar a gente a praguejar, a levantar questionamentos.
devemos olhar pelo prisma dos decretos de Deus. Um bom exercício é olhar para as situações em que já passamos e no que elas resultaram. Sejam aprendizados e principalmente a boa vontade de Deus. Estava eu hoje, apenas para ilustrar isso para os irmãos, conversando com a minha esposa. Pessoas que fizeram mal para mim, pessoas que tentaram me destruir completamente. E eu falando com a minha esposa, Ju, olhando isso hoje, nós devemos agradecer ao Senhor, porque fizeram isso para nós e estamos hoje muito melhor. Então, não era para a morte a situação, não era para a destruição, era para que todos os caminhos convergessem e nos levassem aonde nós estamos hoje. Ou seja, mesmo a pessoa que quer o seu mal, quer te destruir, ela está agindo conforme o bom propósito de Deus. E é nisso que nos gera confiança. Porque eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Porque eu sei que em Cristo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E não existe nada, como diz em Romanos 8, que te separará deste amor. Então eu devo confiar, eu devo descansar. Deus é um Deus que decretou sim. Ele decretou com base em quê? Em um amor. No amor em Cristo Jesus pelos seus eleitos. E é nisso que eu descanso. E as pessoas tentam te matar. Aí tenta te impedir de fazer isso. Aí fala com fulano para não te aceitar em tal lugar. Aí fala com o outro. Ele vai fechando todas as portas. Mas mal sabe ele que ele está te mostrando um caminho aonde brilha a luz de Cristo. E aonde ele está lá para te abraçar e te receber. Mas na cabeça deles estão o quê? Ferrei com ele. Agora acabei com ele. Ele não consegue levantar dessas agora. Ele não consegue. Mas mal sabia que Deus está ali no controle. Quem pode frustrar o Senhor? Quem pode impedir a mão de Deus? Quem? Nada nos separa da mão de Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Esta enfermidade não é para a morte. Esta situação ruim na sua vida não é para a morte. Se realmente você está envolto neste amor, você deve o quê? Descansar e confiar no Senhor. Situações difíceis devem gerar confiança. E tudo sabendo que é para a glória de Deus. Como ele próprio disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Esta sentença não é constatada com a morte, como se fosse um argumento que deve ser sempre mantido, pois sabemos que, ainda quando os réprobos morrem, a glória de Deus não é menos gloriosa e exibida em sua destruição do que na salvação dos crentes. Não é um contraste, não é olhar a morte como algo ruim. Meu irmão, o que é a morte para um crente? A morte é a anfitriã que recebe o crente nos seus braços e entrega para quem? Daquele que não pode separar você do amor dele, te entrega para Jesus. Para Paulo, o viver era Cristo e o morrer era lucro. A morte deve ser encarada como algo benéfico para o cristão. Mas e o ímpio? Também. Por quê? Nossa, André, você está ficando maluco, um ímpio vai para o inferno? Como é que isso é bom? É bom, sabe em qual prisma? De que a ira e a justiça de Deus, os atributos do Senhor serão manifestos na vida dele. Isso é um privilégio. Porque nos tornará capazes de observar os atributos de Deus, quem Ele é, com os nossos próprios olhos. Então a morte não é contrastada aqui nesse texto, mas deve ser enxergada como algo bom nas mãos de Deus. E aí ele diz,
irmãos, é sumamente enfática, pois dela aprendemos que Deus deseja ser reconhecido na pessoa do seu Filho. Portanto, é sem razão querer adorar a Deus e continuar blasfemando contra Cristo. E ainda usam de todas as formas para roubar a Deus de si próprio. Saiba de uma coisa, João 5, verso 23, diz que para honrar o Pai, você deve honrar o Filho. Não existe essa situação, eu creio em Deus, então eu vou para o céu. Não, você deve, por obrigação, glorificar o nome de Cristo, reconhecer o seu senhorio, amá-lo, estar envolvido nesse amor, senão você é um réprobo. Olha só o que diz João 5, verso 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, olha só, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ponto final. Por isso que Ele é o único caminho, por isso que Ele é a verdade, por isso que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único, Ele é o sacrifício perfeito, Ele foi a propiciação, aquilo que aplacou a ira de Deus, apenas Ele e mais ninguém. Por isso que as mulheres falaram, Senhor, eu sabia que Ele era o Messias. E a pergunta que eu te faço, você sabe quem Jesus é? Não existe situação de querer honrar a Deus excluindo o seu filho. O único caminho de honrar a Deus é honrando o seu filho. André, como que eu honro Jesus? Querendo as coisas que Ele quer. Como eu honro Jesus? Jesus morreu por quem? Pelas pessoas? Acabei de falar aqui na vida, Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu não só por um, Ele morreu por um coletivo de pessoas. Como eu honro Ele? Apacentando as ovelhas dele. Como eu honro Ele? Buscando Ele. Como eu honro Ele? Buscando santidade. Como eu honro Ele? Tendo as obras que Ele tinha nele. E não rejeitando. E não, não quero. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. E quem os rejeita, não tem lugar no céu. Não conhece o amor de Deus. Verso 5. A forma e os meios utilizados. Presta atenção. Ora, mais uma vez. Olha só o que diz o texto. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Os três estavam envolvidos no amor de Jesus. Por quê? Jesus estava dizendo, eles são meus. Fiquem tranquilos, porque quem está no meu amor está na rocha, está confiante, é inabalável. Irmãos, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro, como diz o texto. Isso torna explícito o que está implícito em toda a história. Tudo aqui está girando em torno do amor, do relacionamento que Cristo tinha para com eles. O Senhor estava perto desta família, sem dúvida por ter passado muito tempo em sua casa, nas visitas, enfim. João interrompeu o pensamento aqui, o evangelista. Ele interrompe o pensamento para mostrar que a ação subsequente do Senhor não reflete falta de amor. Por quê? Se você ler o 6, você pode pensar, que amor é esse? 2 dias lá sabendo que o cara ia morrer? Que amor é esse? Então o evangelista destaca, dizendo que esta atitude não significa falta de amor. Parece falta de amor aos olhos humanos. Estas duas coisas parecem ser inconsistentes entre si. Que Cristo permaneça 2 dias nas bandas do Jordão, como se não se preocupasse com Lázaro. E contudo,
o evangelista diz que Cristo nos amava. Parece algo que não encaixa, né? Aos olhos humanos. Ter fé significa o que, irmão? Confiar. A delonga de sua assistência ocorre para quê? Para que aumente ainda mais o nosso ardor em oração. Talvez você esteja aí esperando, esteja aí, não vem o resultado das suas orações. Sabe para quê, irmão? Para que o ardor da sua oração aumente. Para que você busque mais. Para que você se torne uma pessoa paciente. Não é fast food, irmão. Não é McDonald's que você vai lá e está aqui o Big Mac. Deus trabalha com princípios espirituais, focando gerar nos seus filhos o fruto do Espírito Santo. E paciência é um deles. Como ele vai fazer isso? Várias maneiras. Mas uma delas talvez seja fazendo você esperar a resposta da sua oração tão querida. Ele não age conforme os nossos princípios, irmãos. Ele não age conforme o nosso pensamento. Porque a gente não deseja fruto espiritual. A nossa carne e os nossos desejos são contrários ao do Espírito. Nós queremos outra coisa. Só que Jesus, sendo puro, reto, perfeito, sendo Deus, como é que Ele olha para nós? Como é que Ele olha para os seus filhos? Querendo gerar conformidade. A quem? A Ele próprio. Ele quer que os seus filhos se pareçam cada vez mais com Ele. Veja que Ele amava Lázaro. Talvez algo dentro dele, pela sinceridade de Jesus, pela retidão que ele tinha, a vontade era realmente ir lá logo, correndo. Mas existia algo por detrás disso. A obediência ao Pai. Era necessário obedecer a Deus para que a cronologia de Deus fosse cumprida. O momento certo de cada acontecimento. Então ele permaneceu 2 dias. E isso é ter fé. Não podemos ter conclusões fatalistas, como Deus não me ama, porque estamos esperando ou não somos respondidos. Não podemos dizer Deus não está nem aí para mim. Não podemos dizer Ele ao menos me conhece. Isso sim são atitudes de rebeldes e réprobos, contrárias à paciência e principalmente à fé. Quer ver a definição de fé na Bíblia? Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha só. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, irmãos. E a prova das coisas que não se vê. Vamos lá na igreja lá, irmão Felipe. Por quê? Lá eu vejo os anjos voando. Tem até uma música, né? Vamos lá, que a gente sente um negocinho gostoso quando toca aquele piano. Vamos lá. Qual que é o modelo? O que é o firme fundamento? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e elas estão relatadas aqui. Muitas promessas, muitos acontecimentos que ainda virão. E a prova das coisas que não se veem. Quem disse que para você ter fé você precisa ver? Quem disse que para ter fé você precisa sentir? Quem disse que você precisa ver um anjo ou Jesus na sua frente para você ter fé? Quem disse? Estamos no mês da reforma. Somente as Escrituras. É isso que nos basta. Você não precisa de mais nada. Você precisa colocar o seu amor, seus sentimentos no quê? No piano? No globo giratório de luzes? Você precisa colocar o seu amor no quê? Nas coisas que se esperam e não se veem. Isso é fé. Se você continuar lendo o texto ali, ele vai dizer que as pessoas que criam nas promessas de Cristo, elas foram salvas por causa dessa fé. A galeria dos heróis da fé. Eles não precisavam ver.
eles criam, mesmo sem Jesus ainda ter vindo, encarnado, tabernaculado conosco. Isso é fé, irmãos. E olha que essa demonstração de amor, fazendo com que eles esperassem, realmente era um cuidado divino do nosso Senhor. E no verso 6 e último, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. 2 dias. E o sei lá esgoelando, se matando de orar. 2 dias. E se fosse 2 anos? E se fosse 20 anos? E se fosse 50 anos? Falo com a minha esposa, nós temos o desejo de ter filhos. Mas temos que saber claramente que filhos são bênçãos e herança do Senhor. E eu tenho que saber claramente, se Ele não quiser dar, Ele não vai dar. Ponto final. Ponto final. E se essa situação é para gerar em mim e na minha esposa paciência, continuar confiando sem ter, e aí? Vou largar tudo? Vou abandonar vocês aqui porque eu não recebi meu filhinho amado? Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Que a minha vida, inclusive esperar um possível filho, seja para glorificar o nome de Deus. E que eu aceite isso. Ou eu não posso dizer que Ele é Senhor na minha vida. O problema, meus irmãos, é que transformaram Jesus num bibelozinho, num guru da fé. O guru que você vai lá, lê sua mão e te fala o futuro. O guru que você vai lá e fala, tá aqui, ó, você está precisando de dinheiro? Toma aqui R$1.000. Guru! Transformaram Jesus em guru. E se não recebe, sai da igreja, se afasta, aí não vem a cura, né? Essas igrejas que prometem cura. Não, você vai ser curado. Não, você vai ganhar emprego. Não, você vai ficar rico. Aí não vem. O que acontece com a pessoa? A fé dela está firmada nas coisas que se veem, e nas coisas que não se esperam. Aí não vem, meu amigo? Acabou fé, acabou tudo. Está entregue. Está entregue. Mas ensinaram para ela o quê? O Evangelho? Não. Ensinaram aquilo que é palha. Como eu disse aqui, é esterco. Isso não é fé. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. A estreita relação do Senhor com Lázaro, essa estreita relação de amor, entre Maria também e Marta, faz com que aconteceu a seguir. Nos pareça isso muito intrigante. Em vez de correr de volta para Betânia, em resposta à mensagem das irmãs, ele então ficou ainda 2 dias no lugar que estava. E era necessário que Lázaro morresse. Sem sombras de dúvida, essa morte foi decretada por Deus. Sem sombra de dúvidas. Verso 4 diz o quê? Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Deus estava ali fornecendo um meio para que as pessoas pudessem crer e ao mesmo tempo o seu próprio nome seja glorificado. Quem decretou isso? Quem arquitetou isso? Deus. Deus. E como mencionado, ele provavelmente morreu antes que o mensageiro chegasse a Jesus. Porque quando Jesus chega lá, ele já estava morto há 4 dias. Ou seja, quando o mensageiro saiu, provavelmente ele já morreu. Olha só. Um atraso servia para muitos propósitos. Primeiro, irmão, fortalecer a fé das irmãs no Senhor, forçando-as a confiar nele. Por que forçando, André? Ué, o que ele ia fazer? Fazer uma massagem cardíaca e voltar? Dar um choque lá? Desfibrilador, né? Dar um choque lá nele? O que ele ia fazer? Tinha que esperar. Não tem o que eu faça. Não tem o que você faz. Pode fazer. Não, as minhas orações abrem as portas do céu. Já ouviu isso? Suas orações têm que ser conforme a vontade de Deus. Aí sim,
Por causa da vontade dele irá acontecer. Não porque você está orando. Por isso que a gente tem que orar em conformidade com a vontade e os decretos de Deus. Pedir, Deus, me revele a tua vontade. Aonde o Senhor está agindo? Nós estamos aprendendo isso, RBD? Queremos ver a tua glória. Eu vou orar em conformidade com o quê? Com aquilo que ele já apresentou para nós. Aquilo onde ele está agindo. Então ele forçou elas a confiar nele. Fortaleceu a fé dessas irmãs. Ele deixou claro que Lázaro estava morto de verdade. Para quê? Para ser um motivo de maior glória para o Pai. Um morto ressuscitado. Coisas raras nas Escrituras. A situação requeria de Jesus realmente um milagre, comprovando sua divindade. Então serviu para comprovar a sua divindade. E por último, como sempre, Jesus opera de acordo com o tempo de Deus, não do homem. Então, para nos mostrar que Ele é soberano, para nos mostrar que Ele age conforme o tempo dele, e não o nosso. E conclusão, né? E depois vamos orar. Jesus Cristo é apresentado como Senhor. Anunciar isso significa total sujeição e obediência. Que você reflita em como elas transmitiram a mensagem para Jesus. Senhor. Total reverência, submissão, obediência a seus preceitos e vontades. Assim como Maria e Marta lançaram suas angústias e necessidades no Senhor. No Senhor. A base do seu socorro estava conectada ao afeto que Jesus tinha a eles, ao amor de Cristo que Ele tinha por eles. E isso era recíproco. O amor gerado através de um relacionamento. Se Ele me ama, eu rejeito? Não. Se eu estou neste amor, isso me invade. Isso transforma o meu coração e as minhas vontades. Logo eu ando como Ele andou, eu o amo. Eu tenho desejo por Jesus Cristo. Situações extremas, meus irmãos, devem ser olhadas na perspectiva do controle divino. Ser Senhor sobre nossas vidas significa morrer, se necessário, esperar e ser constrangido para que Ele seja glorificado. Olha só o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrem. Se Ele morreu por mim, não tem como eu permanecer num estado apático e frio. Meu irmão, quando eu entendo isso, quando o Espírito Santo abre os meus olhos para isso, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer para as minhas vontades. Eu tenho que morrer para aquilo que esse mundo me oferece. Eu tenho que morrer, senão eu não o conheço. E principalmente, irmãos, em questão de espera, em questão de enfrentar a morte se necessário, por amor a Cristo, é baseado, meus irmãos, em o que João Batista diz, João 3, verso 30. Que o meu sentimento e o sentimento do irmão, em qualquer situação que seja, você olha com esse prisma, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se for necessário que você fique pobre, para que o nome dele seja glorificado, que você fique pobre. Se for necessário que você fique doente, para que o nome dele seja glorificado, que você fique doente. Se for necessário você perder pai e mãe, para que o nome dele seja glorificado, que você perca pai e mãe. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. E como que João Batista vivia? Como é que ele encarava essa vida, meu irmão? Então, esses 6 pequenos versos, a qual lemos aqui, do início do milagre da ressurreição de Lázaro, nos ensina isso. Nos ensina conceitos, definições sobre Jesus Cristo, importantíssimas para nossas vidas. E o meu desejo para o seu coração, no meu coração para cada um de vocês, é que realmente possamos olhar para Cristo como Senhor em todos os aspectos, que você confie nele, que você recorra a Ele com confiança. E é somente assim, irmãos, que vamos ter uma vida transformada, amoldada ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé.
Vamos orar. Hoje eu terminei no horário. Fale com Deus agora, com Jesus, analise a tua vida de obediência. Será que Jesus Cristo pode olhar para a sua vida, assim como olhou para Lázaro e dizer, eu amo eles? Pense nisso. Será que você está firmado neste amor? As minhas atitudes estão realmente fixadas neste amor? É isso que você tem que se perguntar. Porque os dias maus, eu digo mais, o juízo virá. E o que nos salvará disso? Aquilo que não pode ser separado, o amor de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado ao Pai pela sua palavra. Obrigado pelos ensinamentos de Cristo Jesus, por este milagre tão glorioso. Senhor sobre a morte, Senhor sobre a vida. Devemos realmente, Pai de amor, e queremos, e assim eu oro, para que o amor de Cristo esteja em nós, para que possamos ser atraídos a este amor, conectados a esta videira verdadeira. Ó Deus, tenha misericórdia do seu povo, que possamos ter vontades, que possamos querer aquilo que Cristo sempre quis, fazer a sua vontade, Senhor. Queremos, Pai de amor, ter as boas obras que Cristo Jesus teve, geradas em nós por Ele próprio. Ó Senhor, abençoe a tua igreja, que a sua igreja cresça em fé, em discernimento bíblico, Pai de amor. Em nome de Jesus, Pai de amor, fale aos nossos corações, continue nos exortando, nos trazendo de volta, Senhor. Confiamos no poder da tua palavra. Que a graça e a paz, Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço do seu irmão, uma ótima semana e olha, olhos na cruz, hein? Sempre.